Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar pela correção da ficha de atividades que a tia passou na semana anterior. Então, olha só, essa primeira fichinha de atividades aqui, da página 97 e 98, também foi solicitada. Só que na primeira questão ela pede para vocês desenharem no espaço a seguir um mapa com elementos naturais, que nós estudamos que os mapas são compostos de elementos naturais e elementos culturais, não é? Então aqui vocês iriam desenhar um mapa com elementos naturais e na segunda questão um outro mapa com elementos culturais. E na próxima página vocês iriam fazer um outro desenho de um mapa com elementos naturais e culturais, os dois juntos, tá? Vamos conferir agora a correção da página 99 e 100, que é outra fichinha de atividades que também foi para casa na última sexta-feira. Vamos lá? Nessa primeira questão, ele diz o seguinte: observe o mapa a seguir, faça a leitura cartográfica das informações do mapa e depois responda as questões propostas. Então, aqui nós temos o mapa político da região norte do Brasil. E aí, logo abaixo, ele pergunta: qual é a área territorial apresentada no mapa? Então, a área da região norte do Brasil. Letra B, quais são as finalidades desse mapa? Identificar os estados da região norte e suas capitais, não é, gente? Letra C, liste um elemento artificial apresentado no mapa. Então, um elemento artificial que pode estar aí são os limites estaduais, são as capitais, todos eles são elementos artificiais, tá? Liste um elemento natural apresentado no mapa. Então, o elemento natural que apresenta aqui no mapa é o Oceano Atlântico, aqui no cantinho, olha só, é o elemento natural. Na próxima página, nós temos aí a letra E, não é? Explique como toda a região norte do Brasil coube nesse mapa. Então, como foi que toda a região norte coube aí nesse mapa tão pequeno? Foi possível a gente fazer isso, gente, porque a área total teve que ser reduzida várias vezes. Como é que a gente sabe disso? Porque há aqui uma escala. Estão lembrados? E na letra F, ele pergunta: que elementos do mapa mostram quantas vezes a realidade foi reduzida? A escala gráfica, não é? E por último, na letra G, vocês vão desenhar os elementos descritos na alternativa anterior. Ou seja, vocês vão desenhar a escala presente no mapa. Então, vocês vão para cá, lá no mapa, e desenham essa escala aqui, tá? E aí, a gente finaliza a nossa correção da fichinha. Então, turminha, agora que nós já corrigimos essa ficha de atividades, nós vamos iniciar aí o capítulo 2 do livro de vocês. Este conteúdo que nós vamos estudar hoje do capítulo 2 se encontra entre as páginas 160 até a página 167, tá bom? Olha só, gente, no começo do capítulo ele traz alguns questionamentos que eu gostaria que vocês acompanhassem daí. Olha só, neste capítulo você vai estudar de que forma podemos proteger o meio ambiente para que ele não seja destruído ou transformado pelas atividades humanas. Lá no Conversa Vai, ele traz o seguinte: a imagem de abertura apresenta uma parte da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Você sabe qual é a importância desse lugar e por que precisamos preservar áreas naturais como essa? E aí, vocês sabem? Lá no Conversa Vem, vocês vão responder ao questionamento. Olha só, a Serra da Capivara é apenas uma das unidades de conservação que existe em nosso país. Você sabe o que é uma unidade de conservação e para que ela serve? Existe alguma perto de onde você mora? Registre suas informações aqui, tá? E aí, logo no comecinho, ele vem falar um pouquinho pra gente sobre preservação. Então, o que é preservar? É manter, não é, um local natural sem que haja intervenções humanas o modificando. Então, preservar é cuidar, é manter-se o original, natural. Então, aí ele vem mostrando que é importante a gente preservar esses locais naturais para que continue mantendo a vida natural da Terra. Então, através desse movimento de preservação, é que a gente ainda tem algumas espécies de vegetais e animais no nosso planeta, tá? Então, aqui ele mostra o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia, que é um dos locais que constitui-se numa unidade de conservação. E aí ele pergunta: o que são as unidades de conservação? E aí, o que são essas unidades de conservação? Para que elas servem?
Gente, e aí ele vem mostrando que as unidades de conservação, elas dividem-se em 2 grupos, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses grupos. E aí ele diz que, de maneira geral, essas áreas ela têm o objetivo de preservar os elementos naturais e sociais. Então agora vamos conhecer essa RA que se encontra nessa página e vamos conhecer esses 2 grupos das unidades de conservação. Vamos lá? Então, turma, vamos conhecer agora os 2 grupos que subdividem-se as unidades de conservação. O primeiro são as unidades de proteção integral e o segundo grupo é as unidades de uso sustentável. Então, vamos ler aqui as características, os tipos de uso e as categorias para a gente diferenciar uma da outra, tá bom? Primeiro, na unidade de proteção integral, nós observamos que há normas restritivas, pois o principal objetivo é a proteção da natureza. O uso dos recursos naturais só pode ser feito de maneira indireta, não envolvendo o consumo, a coleta ou qualquer tipo de dano a eles. Já na unidade de uso sustentável, quais são as características? Áreas onde é possível conciliar o uso dos recursos naturais com a preservação ambiental. Vocês percebem a diferença das características de uma para outra? Nas unidades de proteção integral, quais são os tipos de uso? Recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental. Já na unidade de uso sustentável, é utilizado para atividades que envolvem coleta e uso de recursos naturais, porém, deve-se garantir a continuidade dos recursos ambientais e a preservação dos processos ecológicos. Vocês percebem a diferença? Já que na unidade de proteção integral, quais são as categorias? Estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Já no uso sustentável, nós temos área de relevante interesse ecológico, florestal nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural. Então, nós podemos aqui observar que elas se diferenciam. Vamos agora, gente, apresentar essa RA. Ela se chama Pode ou Não Pode? A imagem representa uma unidade de conservação, mas algumas pessoas não estão respeitando a natureza. Encontre as 4 atividades que as pessoas estão fazendo que não respeitam a unidade de conservação ambiental. Então, vamos lá. Nós vamos encontrar, tem um tempo limite para a gente encontrar 4 atividades que as pessoas estão fazendo que não respeitam as unidades de conservação ambiental. Então, primeira, aqui, deixa eu ver se é essa. Achamos uma. Achamos outra. Outra. 4. Opa. Parabéns! Achamos todas as 5. Muito bem, gente. E aí vocês podem depois entrar e jogar. Então, turminha, é importante que vocês lembrem também que essas unidades de conservação, elas são criadas pelo poder público municipal, estadual ou federal, tá? Como ele vai mostrar aqui sobre a criação das unidades de conservação. Depois vocês podem dar uma lida nesse texto aqui do Para Saber Mais, tá certo? E na página seguinte, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o plano de manejo. O que é esse plano de manejo, gente? Esse plano de manejo, ele é um documento elaborado por profissionais, pesquisadores das diversas áreas, por meio dos estudos do meio físico, meio biológico e meio social. Então, nesse plano de manejo, ele deve estabelecer regras e normas que devem ser cumpridas e também restrições de uso, que é o mesmo, que é os limites do que pode ser feito ou não, tá? E aí ele traz uma informação para a gente logo abaixo, na página 164, sobre os sistemas de unidades de conservação, que eu gostaria que também vocês fizessem uma leitura. Essa atividade da página 165 nós não faremos, nós iremos substituí-la por uma das fichas de atividades que faz mais sentido. A da página 166 também. Então, essa folhinha aqui nós não faremos, tá? Agora, na próxima página, na página 167, vocês têm uma atividade que diz
tem 5 questões que nós devemos fazê-la agora. Então eu convido vocês a pausar a videoaula e tentarem responder sozinhos essas 5 questões. Em seguida vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir a correção, vamos lá? Olha só, a primeira questão, antes da primeira questão, na verdade, ele traz um texto. Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. As unidades de conservação são importantíssimas, não apenas para a proteção da biodiversidade, mas também indispensáveis para a vida e o bem-estar dos brasileiros. O aproveitamento não extrativo desse patrimônio natural pode render muito mais ao país, por mais tempo e para mais pessoas, do que a mera utilização imedialista dos recursos. Afinal, a natureza protegida fornece serviços ambientais essenciais à vida e de grande valor, como o fornecimento de água limpa, purificação do ar, regulação do microclima e sequestro do carbono. Na primeira questão ele pergunta, por que as unidades de conservação são importantes, gente? Então, por que vocês acham que as unidades de conservação elas são importantes? Elas protegem a biodiversidade para a vida e para o bem-estar das pessoas também, não é, gente? Já na segunda questão, ele pede para a gente citar exemplos de serviços ambientais que uma área preservada pode oferecer para a cidade. Então, tem aí no texto, vocês podem colocar também, pode fornecer água limpa, purificação do ar, regulação do clima também, né? E na terceira questão, ele diz assim, nessas áreas são permitidas a recreação em contato com a natureza, o turismo ecológico, a pesquisa científica e a educação e a interpretação ambiental. Que tipo de unidade de conservação é essa? A unidade de conservação de proteção integral ou aquela de uso sustentável? A de proteção integral, né? Que permite a utilização por essas pessoas. Já na quarta questão ele diz, as categorias, a área de relevante interesse ecológico, floresta ambiental, preservação da fauna, não é? E a área de proteção ambiental, reserva extrativista também, pertence a qual tipo de unidade de conservação? Proteção integral ou uso sustentável? Uso sustentável, não é, gente? E por fim, na quinta questão, vocês vão produzir no caderno de vocês, tá? Um pequeno texto, pode ser em torno de 8 a 10 linhas, explicando o que é possível fazer para melhorar o sistema das unidades de conservação em nosso país. Então, eu conto com a dedicação de todos vocês para a realização dessa atividade, tá bom? Olha só, turma, por hoje é só. Nossa aula de geografia termina aqui. Na segunda aula de geografia, na aula atividade, fica como tarefa de casa a fichinha da página 101 e 102. Então, realizem essas fichinhas de atividades e manda foto para a tia Ju, combinado? Então é isso, turma. Um grande beijo, um bom final de semana e até a nossa próxima aula.